Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Eu vou na contramão do que o vereador Ricardo Cabello falou, em que ele defendeu aqui a festa dos estudantes. Eu recebi, na verdade, vereador Cabello, inúmeras reclamações de moradores ali do entorno do recinto Melo de Moraes. Eu tenho uma moradora, uma senhora que é residente e também mora próximo à UPA do Ipiranga, em que ela disse que houve um acúmulo de pessoas a serem atendidas lá em razão do alcoolismo exagerado por parte dos estudantes. Então, se a gente levar em consideração assim, olha, vamos ter aqui um retorno de 7 milhões, eu acho que nada paga do que o sossego das pessoas. O que falta, na verdade, nisso, nada contra as festas organizadas por esses grupos de estudantes, mas o que falta são colocar regras e normas para que as festas se realizem. Por que não coloca início e término das festas no recinto, por exemplo? Não, deixa à vontade, música com som abusivo a noite toda e termina o evento, as pessoas ficam perambulando pelo bairro, incomodando e intranquilizando as pessoas. Então, da mesma forma que tem o lado positivo, nós temos que ressaltar o lado negativo. Embora o doutor Fogolin não tenha números e dados do número de atendimentos na UPA do Ipiranga, mas as informações que eu tenho de moradores, pelo menos são essas que eu tenho no momento, foi que, na verdade, transformou-se num caos o atendimento lá no UPA do Ipiranga, prejudicando o atendimento das pessoas que ali necessitam daquele pronto atendimento. O segundo assunto diz respeito a algo que nós discutimos aqui na nossa casa por um período, por um longo tempo, quando um cidadão chamado Francisco Ranieri, ele, sócio de uma empresa daqui da cidade, uma construtora, que é uma empresa que, essa construtora, ela é credora da Coab, e o Francisco Ranieri, ele acusou o seu sócio de que ele teria feito um acordo, a revelia da empresa, a revelia do contrato social, dos seus verdadeiros sócios, diretamente com a Coab. E a Coab iniciou o pagamento antecipado de um processo de execução e totalizou aí o pagamento de 7.250.000. Em razão disso, foi instaurado aqui um procedimento, na verdade, e foi também instaurado um inquérito civil no Ministério Público. O Ministério Público finalizou, já encaminhou para a Justiça uma ação civil pública de improbidade administrativa, a Justiça já recebeu, portanto, nós temos uma ação de responsabilidade contra os diretores da Coab, o seu presidente e um diretor. Por outro lado, também há uma ação criminal, que é decorrente dessa apuração. Então, existe um processo também, crime, aqui na comarca de Bauru, que está sob segredo de justiça, em que os acusados, os envolvidos nesse caso, que é o proprietário da construtora e mais 2 diretores da Coab, são acusados de apropriação indébita e peculato. Eu não tenho conhecimento do conteúdo desse processo, porque ele é inacessível às pessoas e também aos advogados, acessível apenas aos advogados patronos da causa. Mas é algo que nos preocupa e que o prefeito municipal, embora ele alegue que não se enquadra na ficha limpa, não se enquadra na ficha limpa, mas nós temos um indício sério e grave de irregularidades. Eu venho aqui apontando constantemente irregularidades nessa companhia, mas, na verdade, a minha voz, ela se espalha e não consegue chegar ao Palácio das Cerejeiras. Não chega lá. Está chegando agora, nesse momento, mas daqui a pouco esquece, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Só o tempo vai mostrar quem está certo. Só o tempo. Terceiro assunto, que diz respeito a uma publicação do jornal sobre a extensão de 1.000 metros de cano da rede de água do DAI em direção ao Jardim Meire. E aí o proprietário dessa gleba que o vereador Sandro acaba de mencionar aqui, ele disse que aquela tubulação de água estava sendo direcionada para o assentamento ou para as pessoas que estão acampadas no seu terreno.
E aí, no dia seguinte, o presidente do DAI diz o seguinte, que, na verdade, essa extensão de 1.000 metros de cano de água é para atender o plano diretor de águas, que, aliás, o plano diretor de águas deveria estar no site do DAI, para que todos pudessem ter acesso. Não está. Já solicitei uma cópia e vão me mandar. Só que, na verdade, quando o jornalista Nelson Gonçalves questionou aqui sobre se essa tubulação era para atender o acampamento, disseram que não, que, na verdade, isso estava no plano diretor de águas e que, na verdade, era para atender o Jardim Meire e também o IPMET. Só que agora eu tenho aqui a cópia do TAC, do termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, com a Prefeitura, com o Sem Terra, com todo mundo, e está lá no item 14. Preliminarmente, o município disponibilizará água potável ao assentamento. Já fala em assentamento, hein? Que nem assentamento não é. Assentamento é quando a terra é regularizada. Por meio de caminhão-pipa, que abastecerá o reservatório comunitário, que deverá existir no local. Nada contra isso. Isso está perfeito. Agora vem lá. Em até 12 meses, deverá ser implantado o sistema de interligação entre a rede do DAI e o reservatório comunitário do assentamento. Ou seja, não tem como negar, está aqui, ó. Está aqui. Se você tem um parcelamento de solo irregular, que é o que está acontecendo lá, que é um loteamento clandestino, se vai regularizar, como o vereador Sandro está pretendendo, ótimo, mas ele não é um loteamento, ele é uma ocupação de uma gleba de terra provisória, que, aliás, foi idealizado e concretizado para quê? Para poder acomodar 500 famílias que seriam destinadas à área que foi desafetada, que, aliás, somente eu, a vereadora Chiara e o Segala votamos contra. Só nós votamos contra. Por quê? Porque, infelizmente, a administração convenceu a Câmara Municipal, a maioria dos seus vereadores, de que aquela área seria destinada à construção de 1.400 moradias destinadas ao programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, e 500 casas para as pessoas que estão em situação vulneráveis, as famílias, que eram essas pessoas, que são essas pessoas que estão nesse acampamento. Está aí o negócio. Então, na verdade, uma coisa tem a ver com a outra. Esse TAC aqui, ele é muito grave, ele é muito danoso. Sinceramente, eu não acredito que isso aqui tenha passado pelo crivo do Ministério Público. Eu não consigo aceitar e entender um negócio desse. Porque, na verdade, isso aqui é uma anuência para se fazer um loteamento clandestino. E aí o DAI alega, por exemplo, que não pode levar extensão, não pode estender a água para o Vale do Igapó. E lá tem um cidadão que explora a venda de água para os moradores. Não pode levar água aqui para Águas Virtuosas. Ou seja, nós temos bairros consolidados que pagam IPTU e que não tem água, não tem esgoto, não tem asfalto, não tem galeria pluvial, não tem nada. E aí? Aí eu pego e ponho num papel, num documento, que é um documento oficial isso aqui, assino e falo, olha, essa gleba de terra agora passa a ser um assentamento, ou passa a ser um loteamento clandestino provisório. Então, são coisas que eu não consigo entender. Eu devo estar no lugar errado, no momento errado, não consigo entender. O doutor Segala tem muito mais propriedade e condições de rebater o que eu estou falando aqui. Mas eu pego e falo assim, nossa, cada item que eu leio desse TAC me deixa abismado. Pois não, doutor Segala? Não só não vou rebater, como vou dizer para Vossa Excelência que eu também não consigo entender. Já li também, não consigo entender como isso foi feito. É acima da minha capacidade de compreensão. É isso. Então, nós estamos aqui diante de um dilema. Ontem o prefeito nos convidou para uma reunião. Nós tivemos lá em 14 vereadores,
a secretária Letícia expôs muito bem o porquê que houve a mudança dessa destinação da área, que inicialmente era para 1.400 casas, no Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, e 500 para as famílias vulneráveis. E agora houve uma mudança, porque a Caixa Econômica Federal disse que não tinha condições. Como a Prefeitura está oferecendo um terreno, e isso aí entra como um subsídio, há uma redução no valor das casas, e, consequentemente, vai permitir que pessoas que têm uma renda até R$ 1.300 possam ter acesso a essas moradias. Ótimo! Sob o ponto de vista social, perfeito. Agora eu pergunto, e a promessa das 500 casas para aquelas pessoas que estão em situação vulnerável? E o loteamento que está condicionado à construção dessas casas? Vai acontecer o que com aquela gleba de terra? O proprietário, na verdade, se a prefeitura não tomar providência, como o presidente disse aqui, de desapropriar a área, o proprietário, ele ganhou na loteria do dia para a noite sem saber. Que a área dele não valia nada e vai passar a valer uma fortuna diante da indenização que ele vai exigir da prefeitura e vai ganhar. Muito obrigado, senhor presidente.